Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu sei que vocês assistem essas aulas em horários diferentes. Hoje a aula é para o 8º ano sobre o Sistema Solar, que era um conteúdo que vocês tinham lá no 6º ano, mas houve uma mudança na matriz curricular e ele deslocou para o 8º. O bom disso é que vocês, na verdade, vão fazer uma grande revisão, aprofundando só alguns conceitos, mas não tem mistério. A parte básica sobre o assunto vocês já com certeza dominam desde alguns anos atrás, tá bom? Então, vamos começar a falar sobre o Sistema Solar. Bom, pessoal, o Sistema Solar ele fica numa galáxia que se chama Via Láctea. A Via Láctea é um conjunto de bilhões de estrelas onde está o nosso Sistema Solar. Por que ela se chama Via Láctea? Os nossos antepassados, eles costumavam olhar o céu e eles viam a galáxia, né, a Via Láctea, como uma estradinha, um caminho esbranquiçado, um caminho leitoso. Por isso, ficou sendo chamado de Via Láctea, que em latim significa caminho de leite, tá bom? A Via Láctea, pessoal, ela fica no universo. E o universo, ele é formado por toda a soma de espaço e tempo, por todos os corpos celestes, por todas as galáxias. Enfim, o universo é tudo que existe. Uma coisa importante que eu quero falar para vocês, que vocês sempre confundem, é que a teoria do Big Bang é a teoria que explica o surgimento, a origem do universo. Não é ela que explica o surgimento do Sistema Solar, vocês confundem isso. É outra teoria que fala sobre a origem do Sistema Solar. E por que a teoria é chamada de Big Bang? Porque ela defende que o universo está sempre em expansão. As galáxias, ao passar do tempo, elas estão se afastando umas das outras. E aí, Big Bang está relacionada à expansão do universo. Tá certo? Bom, pessoal, esse é o Sistema Solar, como vocês já estão cansados de conhecer. Aqui no centro do Sistema Solar, a gente tem a única estrela do nosso sistema, que se chama Sol. Eu tô falando isso por quê, gente? Porque como vocês têm o hábito de olhar o céu à noite e verem que existem várias estrelas lá no céu, essas estrelas não fazem parte do Sistema Solar, tá? Na verdade, a única estrela do nosso Sistema Solar é o Sol. É o único corpo celeste que emite luz própria no nosso sistema. Ao redor do Sol, a gente tem os planetas girando. Cada linhazinha dessa aqui nesses esquemas de sistema solar é o trajeto, é o caminho que cada planeta vai fazer em torno da nossa estrela, que é o Sol. Essa linhazinha, pessoal, recebe o nome de órbita, tá? Além dos planetas, a gente tem também aqui no nosso sistema solar um cinturão de asteroides. É um conjunto de pedregulhos espaciais que fica girando aqui em torno do Sol, entre as órbitas de Marte e Júpiter, tá? Essas pedras elas são muito grandes, mas elas não são tão grandes e nem estão orbitando o Sol sozinhas para serem consideradas planetas, tá? Quando eu digo orbitar sozinha, no trajeto que ela faz, no caminho que ela faz, ela não está sozinha. Como tem vários outros corpos celestes, elas não podem ser chamadas de planeta. Cada órbita tem um planeta só, tá bom? Lembrando, a teoria que explica a origem do sistema solar não é a teoria do Big Bang, é a teoria da nebulosa solar, tá? Resumindo muito, porque é uma teoria bem complexa, a teoria da nebulosa solar defende que o sistema solar foi originado a partir de uma nebulosa, né, que é um conjunto, é uma nuvem estelar de poeira e gás, que tem um núcleo denso, gasoso, e em volta giram partículas de poeira, tá? A partir de uma explosão de uma estrela próxima dessa nebulosa, a energia que essa explosão gerou acabou fazendo com que essas poeiras girassem com muita velocidade em torno desse núcleo. E aí formou um disco chamado nebulosa solar. Esse disco com essas poeiras estava girando tão rápido que as poeiras colidiam entre si, essas partículas colidiam entre si, e elas se agregavam. E foi isso que formou os planetas. Tá bom, pessoal? Não confundam as duas teorias. Bom, então vamos ver os astros do sistema solar. São os planetas anões, as estrelas, os asteroides, os cometas, os meteoros e os satélites. Tá? Todos esses são astros do nosso sistema solar e agora a gente vai ver a diferença entre eles. Vamos lá, pessoal, falar dos planetas. Mas antes de falar as definições, eu só queria pontuar que corpo celeste e astro são sinônimos, é a mesma coisa. Quando eu estiver falando astro, eu estou falando de corpo celeste. Estou falando isso porque tem aluno que aprende como corpo celeste, outro aprende como astro, então só para tirar essa dúvida. O que são os planetas? São astros esféricos, esférico significa arredondado,
que eles giram em torno do Sol numa órbita própria, tá? Eles têm uma massa muito grande, o suficiente para manter a constância desse movimento ao redor do Sol. E nessa órbita, nesse caminho que ele faz, não pode ter nenhum outro astro utilizando essa mesma órbita, tá? Nenhum outro astro que seja da mesma proporção que ele, tá bom? São 8 planetas no Sistema Solar. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Plutão já foi considerado um planeta, mas foi rebaixado a planeta anão, depois vocês vão entender o porquê. Os 8 planetas são classificados de acordo com as características deles. Os 4 primeiros, os mais próximos do Sol, são chamados de planetas rochosos, e os 4 mais distantes do Sol são chamados de planetas gasosos. E vocês vão entender agora por que eles são classificados assim. Bom, como vocês viram no slide anterior, os planetas rochosos são os 4 primeiros ali mais próximos do Sol. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, que são esses aí que estão na imagem. Eles também são chamados de planetas telúricos. E tá no nome, é fácil. Os planetas rochosos, eles têm a composição deles majoritariamente, ou seja, a maior parte deles é formada por rochas e metais, tá? Então, lembrando, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, os 4 planetas mais próximos do Sol, são planetas rochosos ou telúricos. Bom, agora a gente vai falar sobre os planetas gasosos. Também está no nome. Eles também podem ser chamados de planetas jovianos, mas basicamente significa que são planetas que a maior parte deles é formada por gás. Eles possuem um núcleo pequeno bem sólido e rochoso, mas a parte periférica do planeta é toda composta por gases. Os planetas gasosos são Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, e eles são os 4 planetas mais distantes do Sol, tá? E o que são os planetas anões? Eles são muito parecidos com planetas, eles são ligeiramente menores, eles são esféricos, também giram em torno do Sol, eles possuem uma órbita, um trajeto em volta do Sol, porém eles não estão sozinhos nessa órbita. Existem outros corpos celestes que estão ali na trajetória desse planeta, girando na mesma órbita em volta do Sol, tá? São 5 os planetas anões, tá? Plutão, Eris, Haumea ou Almeia, Makemake e Ceres, tá? A Lua está aqui para mostrar para vocês a comparação em relação ao tamanho. Olha só, a Lua, a nossa Lua, é maior do que todos eles. Onde eles estão no nosso sistema solar? 4 deles estão depois de Netuno, tá? Plutão, Eris, Haumea e Makemake, todos eles estão depois da órbita de Netuno. O planeta não mais próximo do Sol é Ceres, tá? Ceres, ele está aqui no cinturão dos asteroides entre Marte e Júpiter. Então, o planeta não mais próximo do Sol é Ceres, tá bom? Bom, gente, a gente já falou dos planetas e dos planetas anões, agora é hora de falar da estrela, na nossa estrela, principalmente do Sol, tá? Uma estrela é um corpo celeste que produz luz própria, a gente chama de astro luminoso. No caso do Sol, vocês perguntam muito se ele é uma bola de fogo. O Sol não é uma bola de fogo, ele emite luz e calor por razões específicas. Ele é feito de matéria nos estados gasoso e plasma. Basicamente, ele é composto por hidrogênio e hélio. Esse hidrogênio lá no núcleo do Sol sofre muita pressão. Então, vou explicar assim muito rapidamente uma coisa muito complexa. Esse hidrogênio, com tanta pressão sobre ele, acaba colidindo com outros átomos de hidrogênio e isso faz com que haja uma reação de fusão nuclear. Durante a fusão nuclear, os hidrogênios eles colidem formando um átomo de hélio e, além de produzir o átomo de hélio, produzem energia da forma de calor e de luz. E é isso que a gente vê aqui do nosso planeta. O calor e a luz são resultados da fusão nuclear que acontece no núcleo do Sol. Tá bom? Então, não é uma bola de fogo. É a nossa única estrela do Sistema Solar, porque é capaz de emitir luz própria. Bom, pessoal, cometas, meteoros e asteroides. Essa parte é interessante quando a gente está em sala de aula, porque vocês acham que é a mesma coisa e vocês não conseguem enxergar a diferença. Então, preste atenção. O cometa, pessoal, ele é formado por um núcleo bem pequenininho de gelo solidificado, tá? Ele, na verdade, é sólido,
tem uma temperatura muito baixa, só que quando ele passa perto do Sol e dos ventos solares, ele produz essa cauda luminosa aqui. O cometa, pessoal, a gente consegue ver no céu, porém ele não entra na nossa atmosfera, tá? Existem os cometas que passam direto pelo sistema solar, então com isso a gente só vai ver eles uma vez. E existem os que estão orbitando o nosso sistema solar, que a gente consegue ver mais de uma vez, como por exemplo o cometa Halley, que a gente consegue ver de anos em anos, tá? Já o meteoro, pessoal, é diferente. É quando um pedacinho de rocha consegue invadir a nossa atmosfera. Ele está lá no espaço e de repente ele entra na nossa atmosfera. Vocês aprenderam que a nossa atmosfera é a nossa camada de ar, nossa camada de gases do nosso planeta. Então, quando esse meteoro ele chega à nossa atmosfera, ele está numa velocidade muito alta. E ele vai dar de cara com o nosso ar, né? A nossa composição de gases da atmosfera. Isso vai fazer com que ele sofra um atrito muito grande e ele vai ser incinerado. Essa luz que você vai ver, na verdade, não é produzida por essa rocha que está chegando aqui no nosso planeta. Essa luz nada mais é do que essa rocha sofrendo combustão, tá? Então, basicamente, ela está queimando. Isso sim é uma bolinha de fogo, porque ela simplesmente está sendo incinerada. Já o asteroide, pessoal, ele é uma grande rocha com alguns metais que são oriundos de colisões entre planetas. Então, assim, não sabemos como ele se comporta no céu, porque no dia que chegar um asteroide vai ser complicado alguém contar a história depois, né? Então, essa é a diferença básica entre cometa, meteoro e asteroide, tá bom? Para finalizar essa apresentação sobre os astros do Sistema Solar, a gente vai falar dos satélites. Assim como os planetas, os satélites são astros arredondados e iluminados, ou seja, eles têm a forma esférica e não produzem luz própria. A diferença entre um satélite e um planeta é que o planeta está girando lá em torno do Sol e o satélite está sempre girando em torno de algum planeta. Eu coloquei aqui um videozinho mostrando a Lua girando em torno do planeta Terra aqui, ó, tá vendo? Esse movimento que a Lua faz em torno do planeta Terra chama-se revolução. A Lua, gente, é o nosso satélite natural, ou seja, é um satélite que a gente herdou com o Sistema Solar. Mas na órbita da Terra a gente também tem satélites artificiais. Esses satélites foram desenvolvidos pela humanidade e enviam e recebem sinais tanto para telefonia, como para TV, para o rádio, sendo muito importante para a nossa comunicação. Bom, a Lua é o nosso satélite natural e ela está girando em torno do planeta Terra num movimento chamado de revolução. Dependendo da posição onde a Lua estiver em relação ao Sol, a gente daqui da Terra vai vê-la de maneiras diferentes, porque ela vai ter aparência diferente. A Lua é um astro iluminado, então a gente só vai enxergar uma Lua cheia, por exemplo, quando uma face dela estiver toda iluminada pelo Sol. Quando não estiver toda iluminada pelo Sol, provavelmente a gente está falando de outras fases da Lua que não são a Lua cheia. Pode ser a Lua minguante ou a Lua crescente. E também tem a Lua nova, quando a gente não enxerga a Lua no céu. Então, pessoal, qual é a diferença entre essas fases? Na Lua nova, o que acontece é o seguinte, a face iluminada da Lua, ela está de costas para o planeta Terra. Então, a gente não enxerga a Lua no céu. Conforme ela vai continuando o seu movimento de revolução em torno da Terra, ela tende a começar a ser mais iluminada até alcançar uma lua cheia. Enquanto ela está fazendo isso, pessoal, ela está na fase crescente, tá? Quando a gente vê essa luazinha assim que a gente adora fazer quando a gente é criança nos desenhos, essa lua a gente chama de quarto crescente. Por quê? Porque a gente está vendo um quarto dela iluminado. A tendência é a quarto crescente chegar até a lua cheia. Por quê? Conforme ela vai se movimentando, essa face iluminada vai aumentando. Aí vocês às vezes falam assim, mas como se a Lua vai ficar atrás da Terra? Não, a Lua não vai ficar atrás da Terra. Presta atenção aqui no que eu vou falar para vocês. A Lua, ela está girando em torno da Terra, mas ela está numa trajetória inclinada, tá? Ela não está certinho junto com essa trajetória aqui, ó, da órbita da Terra em relação ao Sol. Isso aqui, quando a Lua passar por aqui, aí sim a Terra vai encobrir a Lua, mas aí a gente vai estar falando de um eclipse. Fora essas situações, a Lua, ó, que está aqui desse lado, ela não está atrás da Terra, tá vendo? Ela está tendo uma face dela toda iluminada, e aí daqui a gente está vendo o quê? Uma Lua cheia, tá bom? Então não confundam essas duas coisas.
Aí da lua cheia, pessoal, ela vai continuar fazendo a revolução, a tendência é ela se tornar uma lua nova de novo, então ela vai minguando, né? Então ela entra para a lua minguante. No quarto minguante, ela tá com esse formatinho também que a gente está cansado de desenhar. É quarto minguante porque, mais uma vez, um quarto da lua só está iluminada e aí depois ela volta para a lua nova. Pessoal, esse período aí de fase de lua dura de 7 a 8 dias cada um, tá bom? Bom, os eclipses são diferentes da lua nova que eu falei para vocês. Por quê? Porque é quando a lua, a terra e o sol ficam alinhadinhos na mesma posição, de forma que ou a terra faça sombra sobre a lua ou a lua faça alguma sombra sobre a terra. Um eclipse é quando um astro faz sombra sobre o outro. Então preste atenção no detalhe aqui do slide. Quando a terra ela se coloca entre a lua e o sol, ela impede que a luz do sol chegue a iluminar a lua, tá? Então, quando isso acontece, a gente tem um eclipse da lua, porque a sombra da Terra vai apagar o brilho que a lua tem por causa da reflexão da luz solar. Quando a lua está aqui dentro dessa área de sombra, o eclipse é total. Quando ela está um pouquinho aqui para fora, o eclipse é parcial, tá? É o eclipse da lua. Já quando o eclipse é o eclipse solar, a lua ela vai se colocar entre a Terra e o Sol. Então, o que vai acontecer? Esse espacinho aqui da lua, que vai se colocar entre a Terra e o Sol, ela vai fazer sombra em alguma região aqui do planeta Terra, tá? Quando essa sombra chegar aqui, na verdade a gente vai ter o eclipse do Sol. O eclipse do Sol vai ser total nessa parte aqui de sombra e vai ser parcial aqui onde ainda tem alguma incidência de luz solar. Então aqui nessa região de penumbra a gente ainda consegue ver um pouquinho do Sol. Aqui nessa região central o Sol vai ser encoberto pela sombra da Lua. No próximo Bom, aqui a gente tem um videozinho para mostrar para vocês como é que acontece essa logística aí do eclipse. Quando a Lua fica entre o Sol e a Terra, a gente tem o eclipse do Sol. Quando a Terra fica entre o Sol e a Lua, a gente tem o eclipse da Lua. A gente vai ter agora aí uma próxima rotação e vocês vão ver, ó, Lua entre Terra e Sol, eclipse do Sol, Lua com a Terra entre ela e o Sol, eclipse lunar, tá bom? Até a próxima aula, não deixem de fazer os exercícios.